Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Oi, musers! Como é que vocês estão daí? Daqui, tudo bem? E hoje eu vou contar a história da Cariane. Essa história vai falar de coisas sexuais, então é para 18+. Não tem nenhum alerta gatilho, mas tem um outro alerta, principalmente para as nossas musas. Vocês vão entender aqui na história do que eu tô falando. Mas então, eu conto ou você conta? Cariane vive em São Paulo, tem uma vida tranquila, trabalha no escritório de advocacia, estuda direito, é da galera 30+, então ela já teve relacionamento aberto, fechado, se considera uma mulher bissexual, já teve relacionamento de morar junto, né, e tal. E por que eu tô dizendo isso? Porque ela faz uma separação entre morar junto e casar, fazer uma cerimônia, assinar um papel, fazer uma celebração, uma festa. Então a musa já morou com um parceiro que ela teve há muitos anos atrás. Hoje, ela está numa outra relação com o Munir. E quem é o Munir? É um cara também, 30+, que trabalha na área de TI. E ele é de uma igreja católica. Ela pediu para colocar isso aqui, porque faz parte do que a gente vai contar. Então, os princípios e valores do Munir estão associados aos preceitos da Igreja Católica. E alguns deles são um casamento matrimonial na Igreja Católica, que recebe a bênção do padre, que segue ali as diretrizes, né, do casal estudar junto, algumas coisas sobre o casamento, o matrimônio, com a base da Bíblia, né? E para Cariane, tudo certo. A musa não tem religião, ela é super aberta e ela até gosta, porque ela acha o Munir um cara responsável, comprometido com o que ele acredita, tanto no trabalho, na família e com a religião que ele escolheu viver. E aí, por conta disso, eles estão há poucos meses de se casarem. E uma das coisas que eles combinaram entre eles é que eles ficariam, então, alguns meses sem fazer sexo. Eles não estão tendo relações sexuais para preservar um reencontro, né, um selamento no dia que eles vão casar, sabe? Como se fosse um tipo de celibato. E vida que segue, tudo certo. Só que esse acordo na relação fez a Cariane sentir vontade de fazer mais do que isso. O que a musa fez? Ela marcou um check-up. Marcou com nutricionista, clínico geral, marcou com dentista, dermatologista, porque ela quer cuidar da saúde dela, ela quer se sentir limpa. Essa foi a palavra que ela usou aqui. Ela quer se sentir limpa e cuidada, como se ela estivesse realmente começando algumas coisas do zero. Nisso, ela não tem nenhum sintoma, ela não tem nenhuma questão assim que ela pudesse se preocupar. Só que quando os exames de sangue ficaram prontos, a médica, né, clínico geral, indicou que ela procurasse uma ginecologista. E lá foi a nossa musa. E aí, gente, o mundo dela caiu. A ginecologista disse pra ela o seguinte: olha, você testou aqui positivo para 2 coisas. E aí eu vou explicar bem didática pra gente aqui entender. E essa coisa é o vírus do HPV. A gente escuta que é muito comum, mais de 50% das mulheres já tiveram esse vírus no corpo ou já tiveram contato com o vírus em algum momento da vida. Esse vírus, gente, ele é transmitido sexualmente, porque ele é um vírus que adentra diretamente no lugar mais sensível da nossa célula. E quando é que isso costuma dar problema? Quando essa célula, esse vírus do HPV, começa a alterar as nossas células. E por que isso é tão arriscado para nós mulheres? Porque o colo do nosso útero é uma área muito sensível e nas relações sexuais, tanto com homem quanto com mulher, e às vezes até, veja bem, sem penetração, corre o risco da transmissão. E aí, são mais de 200 tipos de vírus, mas tem 2, o 16 e o 18, que são os 2 vírus responsáveis por
70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, os números, né, são muito altos. E foi isso que a médica contou para a Cariane. Na hora, a Cariane não ficou tão preocupada, porque ela já tinha ouvido falar de HPV e tal, e não tinha dado mais nada. Todos os exames dela estavam ok. Então ela pensou, Qual que é o tratamento? e aí a médica disse, Bom, antes de pensar num tratamento, que seria uma medicação, ou até mesmo uma raspagem ali na região, para tirar, né, onde o vírus fez alguma alteração, ela precisaria fazer um outro exame. Então, lá foi nossa musa para casa, conversou com o Munir, que ficou super tranquilo. Ele tem uma certa consciência, né, de doenças sexualmente transmissíveis e também sabe que o HPV é uma transmissão muito comum, né, em adultos que fazem sexo, enfim, estão nessa exposição. Como eu falei, não é sempre que essa transmissão acontece só sem o uso do preservativo. Pode acontecer no sexo anal também, pode acontecer naquela preliminar ali antes da penetração, em que ainda não estamos, né, usando o preservativo. Enfim, então realmente é um risco alto de transmissão. E o Munir tinha uma ideia, né, uma cabeça bem aberta sobre isso. Ele sabia que ele estava se relacionando com uma mulher independente, né, que tem as suas experiências. E foi isso que eles conversaram, que a Cariane, então, iria para esse outro exame, que seria um exame também ginecológico, chamado colposcopia. Vai lá com uma médica, né, e fica naquela posição que a gente fica para fazer o Papai Nicolau, pernas abertas. Só que dessa vez, a médica ela vem com um aparelho como se fosse uma lupa, que vai ampliar ali a visão dela no colo do útero, onde ela vai colocar alguns líquidos, ela vai aplicando líquidos como fosse um ácido, para ver se o colo do útero mostra, né, alguma alteração mudando de cor, mudando a espessura. E aí, se aparece alguma alteração, a médica vai lá e retira um pedacinho. Gente, é como se fosse cortar a unha. Sabe quando a gente corta muito e dá uma fisgadinha? Esse é o exemplo aqui que eu tenho para trazer. Então, é um exame ginecológico desconfortável, acho que como todos os outros que nós mulheres sabemos que é pra gente, né, pro nosso corpo. Como a nossa musa era super ok com isso, ela foi lá fazer o exame sozinha e dias depois, o resultado. Ela tinha uma alteração, a médica tirou ali aquele pedacinho que ela sentiu na hora e foi levado para biópsia. Quando veio o resultado, deu positivo para o início de uma alteração que não chegou ainda a ser um câncer, mas que se chama uma lesão pré-cancerosa. Então tá no período muito inicial, o que foi bom, porque a musa foi lá, voltou na médica e fez o tratamento que precisava fazer, que é um outro procedimento parecido também com esse exame, mas dessa vez é utilizado, né, um bisturi, ou pode ser usado um laser para remover ali a região onde aparece que tem alguma alteração. É igual quando a gente tá, sei lá, descascando uma batata e tem uma parte ali mais pretinha, a gente vai lá e arranca. Às vezes, quando a gente tira, tá muito enraizado, tá muito no fundo. Então, dependendo do caso, vai ter um tipo de tratamento, né, uma orientação. Dependendo, vai ser outra. No caso da musa, essa com bisturi resolveu, foi bem rápido. E aí, gente, quero destacar, quando se descobre assim muito cedo, a chance de recuperação e de remoção total, né, do vírus ali, é de 90% a 95%, é muito alta. Por isso que é importante que a gente tenha os nossos exames ginecológicos em dia, porque esse tipo de infecção, né, não dá nenhum sintoma. Então a musa descobriu porque ela estava fazendo outras coisas. E com isso, a médica da Cariane orientou que o Munir também fosse ao urologista. E, pasmem ou não, ele nunca tinha ido. Porque o HPV não tem sintomas nos homens, né? Como, vamos pensar aqui, no ato sexual, esse encontro aí mais profundo acontece no nosso corpo, o homem, ele não tem esse exame periódico a ser feito, né? Bom, acho que tem mais coisas para além disso, mas não vou problematizar essa questão. O ponto é,
no homem, às vezes não aparece nem no exame de sangue. Então, como a Cariane apontou positivo para o 16 e o 18, que são os mais graves para câncer, lá foi o Munir passar no urologista. E aí, gente, positivo. Ele atestou positivo para um dos vírus, que é o 16. Como ele descobriu? Foi lá no urologista, que olhou ali o pênis junto com ele, e tinha uma parte do pênis dele um pouco mais esbranquiçada. Como se fosse... Sabe quando a gente tá com uma coceirinha assim, aí fica um pouquinho seca aquela região da pele? Então, uma parte ali do pênis dele tava assim. Não doía, era completamente assintomática, já tinha muito tempo que ele tinha aquilo ali. E eles não entraram em debate de, quem que transmitiu pra quem? Nada disso. O que eu achei muito interessante, um casal bem maduro em resolver o que tá acontecendo juntos, né? E não ficar apontando de onde veio o quê, quem fez o quê, que é raríssimo, né, meninas? Munir, então, foi lá fazer o tratamento, que também foi uma biópsia, e deu, então, positivo para o 16. E aí, fizeram tudo o que precisavam fazer, tratamento, medicação, porque o vírus, ele pode ser completamente eliminado quando retira ali uma partinha da região ou quando toma medicação. E aí, os dois fizeram as duas coisas, né? Tanto para investigar quanto para tratar. Tudo certo, nossa musa voltou, depois ali de um tempo, fez mais um Papa Nicolau, atestou negativo para os 2 vírus. O muso também testou negativo para o vírus também, o 16, né? E aí acontece uma outra coisa, gente, que é o quê? A musa, antes de estar nessa relação, ela teve um outro relacionamento. E foi somente nesse relacionamento que ela praticava sexo sem preservativo. Ela fazia sexo oral, sexo anal, com o cara também. Ela falou que também fazia sexo anal lá com ele, né? Botava o dedo, não sei o que lá, uma lambidinha de vez em quando. E tô colocando aqui todos os detalhes que a musa colocou. Porque às vezes a gente tem a ideia na nossa cabeça que só tem um jeito de se transmitir as coisas, né? Ou que só tem um jeito de transar. Ou pior, que é só nas mulheres. Não. A diferença do corpo, anatomicamente falando, do homem e da mulher, são muitas. E também a manifestação de vírus também são diferentes. Mas a investigação, ela precisa acontecer das duas partes. Porque, veja bem, imagina se a musa tivesse lá sem transar, não sei o quê, e aí fizesse toda essa investigação e o Munir nada. E aí chega o casamento, eles iriam lá celebrar que alegria e a musa ia pegar de novo, né? Então, é bom a gente saber que é importante a gente fazer isso com a parceria que a gente tá, seja homem, seja mulher, whatever. A Cariane está agora com a seguinte questão na cabeça dela. Esse relacionamento que ela teve, então, antes do Munir, foi com uma pessoa que ela gostava muito, que a pessoa também gostava muito dela. Só que eles terminaram porque a visão de mundo deles era diferente. Então, por exemplo, a Cariane queria construir um futuro, queria fazer coisas juntos, e esse cara, ele já não era tanto assim. Aí ela ficava naquela coisa, né? Ele tem outras qualidades, isso aqui lá. O sexo entre eles era muito bom. E ela lembrou que ele tinha, numa região ali do pênis, essa espessura, essa coisa meio sequinha, que parecia que não era nada. Muito parecida com o que ela viu que o Munir tinha também. E agora, essa pessoa, ela não tem, né, contato de conversar, de conviver, mas ele está num relacionamento sério também com uma mulher. Cariane fica pensando, ela fez o que ela tinha que fazer, consciência dela, do Munir, ok, excelente. Mas ela tá pensando se ela deveria alertar esse ex dela. Vou colocar aqui Marcos, o nome dele. O Marcos, né, ela pensou em algo assim. Oi, Marcos, tudo bem? Sei que faz tempo que a gente não se fala, mas recentemente eu passei por exames periódicos e eu estava, né, infectada com 2 vírus assim assado. Acho que seria importante você verificar se você tem também ou se você, né, foi também, até porque você tá numa outra relação. Tudo de bom, felicidades. Né? Basicamente isso. E aí a musa escreveu aqui pra gente por 2 motivos. Primeiro, para alertar, né, nós mulheres, dos nossos exames preventivos e também dos nossos preservativos, mas também pra gente pensar o quanto isso é responsabilidade junto com a gente, dos nossos parceiros homens, e se ela tá exagerando. Por quê, gente? Não dá pra saber quando foi que isso aconteceu. Porque em muitos casos, o HPV, ele não manifesta nada.
sei lá, você que tá me escutando agora, alguma vez já testou positivo no exame de sangue ou no Papa Nicolau, e aí foi lá e fez esse segundo exame que a musa fez, e não deu nenhuma alteração, vida seguiu, e o próprio corpo dá conta de expulsar ali essa primeira célula que estava lá. Pode acontecer. Em muitos casos acontece isso. Tanto que 54% das mulheres no Brasil, né, foram ou estão com algum desses vírus de HPV. Mas que evolui para um câncer, o número é menor. Então, ela não sabe se ela tá viajando e ela vai falar com uma pessoa que nem tá mais na vida dela, que ela nem sabe qual é o acordo que ela tem, que esse cara tem com essa outra parceira dele. Por outro lado, ela fica pensando, tá, mas ela lembra que ela viu que ele tinha aquela manchinha ali, e se for? E se foi dele que ela pegou? Porque depois que ela se relacionou com ele, ela ficou 3 anos sem ter um relacionamento sério, ficou com algumas pessoas, mas sempre com preservativo, e também não fez nenhum exame ginecológico. Ela ficou 3 anos sem fazer check-up. Então, será que ela pegou do Marcos? Será que ela alerta ele, para que de repente ele alerte essa moça que ele tá? Ela falou que ele não é um cara muito aberto, igual o Munir, né, de conversar e tudo mais, mas ela acha também que ela poderia fazer a parte dela. Então, enquanto ela decide, enquanto ela tá na dúvida, ela quer a nossa opinião aqui. Eu vou me abster hoje dessa opinião, eu vou deixar pra vocês, porque eu acho que a nossa parte aqui, enquanto podcasters, nesse caso, é trazer informação pra vocês e colocar a história da musa pro mundo, para que vocês ajudem ela, compartilhem das suas experiências, reflitam aí também. Quando a gente tá numa relação, a gente vai pra uma próxima, a gente precisa se preocupar com a pessoa que a gente estava antes? E aí? A preocupação principal da Cariane é a atual do ex dela. Ela tá muito mais preocupada com essa moça do que até mesmo com o ex. Ela escreveu aqui, assim, ó. Keila, gostaria de falar com ele e explicaria tudo isso, entre parênteses, para ele entender que precisa falar isso para ela, porque ele não sei se importa. E aí, gente? Não sei. Tô curiosa também para saber o que vocês vão achar, o que vocês vão falar. E é isso, mais uma história aqui, íntima, compartilhada com a gente. Então, respondam a nossa musa lá no Telegram, com cuidado, com carinho e muita reflexão. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!